Olá, eu sou o Padre Bernardo Maria e você está ouvindo uma reflexão sobre cultura católica. Hoje, dia 14 de agosto de 2022, o assunto é fé e afetividade na idade adulta. Caríssimos ouvintes, quando falamos em idade adulta, logo nos vem à mente a ideia de uma pessoa que alcançou a maturidade, tanto física quanto afetiva. De modo geral, podemos dizer que a pessoa madura é aquela que intervém de maneira oportuna e equilibrada numa conversa, numa reunião, numa conferência, etc. A pessoa madura é, para usar uma analogia, entre aspas, instrumento afinado, que não sai do tom da música que está sendo executada, que se integra no conjunto. Não há dúvida de que a maturidade é alcançada por meio de um processo que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Isso significa que raramente vamos encontrar alguém totalmente maduro, já que os indivíduos podem estar em fases distintas dentro desse processo. Há que se considerar que a maturidade psicológica não é apenas uma questão moral, mas é determinada também pelo amadurecimento biológico, especialmente cerebral. Alguém que fique para trás nesse processo, ou que avance rápido demais, pulando etapas, pode refletir um certo grau de imaturidade. Por exemplo, uma mulher idosa que fale, vista-se ou comporte-se como uma adolescente parecerá ridícula. Não é muito difícil avaliar a maturidade de uma pessoa se a compararmos com o que se espera de alguém da sua idade. E se quero me autoavaliar, preciso ter em mente que a característica primordial e mais básica de uma personalidade madura é saber quem sou eu. Esse saber fica tanto mais evidente quanto melhor e mais profundamente eu puder identificar e, quem sabe, até aclarar a minha maneira de pensar, de sentir, de me emocionar, de agir e de me relacionar. Alguém poderia perguntar, mas e se eu apresentar defeitos em alguma dessas capacidades? Eu então lhe diria que um adulto não é necessariamente um ser que tem as suas capacidades congeladas ou engessadas. O livre-arbítrio do ser humano nos permite alterar o curso da nossa vida exatamente através das alterações de nossas escolhas. É justo afirmar que, em alguns casos específicos, um adulto experimenta certas situações total ou parcialmente irreversíveis, com as quais terá de lidar ainda por um longo tempo, às vezes até o fim da vida, como consequência das suas próprias escolhas, ou, o que é pior, como consequência das escolhas que fizeram por ele. Entretanto, se excluirmos de nossa reflexão as doenças psiquiátricas e os transtornos psicológicos, parece razoável acreditar que o ser humano adulto ainda pode, com algum esforço e pedindo o auxílio da graça de Deus, assenhorar-se mais de suas capacidades e até, por que não, aperfeiçoá-las. Alguém maduro pode tornar-se mais maduro. Apesar de tudo isso, é comum conhecermos pessoas que são cronologicamente adultos, mas que são profundamente inseguras, sempre dependentes de alguém que lhes tutele em sua profissão, nos estudos ou mesmo no convívio familiar. Tais pessoas costumam ser um peso para os que vivem ao seu redor, já que, como se diz popularmente, não conseguem andar com as próprias pernas. Essa dependência psicológica, que em boa parte dos casos é acompanhada de um egoísmo infantil, próprio de quem não amadureceu e que permanece interiormente sempre em um estado de espera pelo que lhe trarão as mãos, pelo prêmio que ganhará sem esforço ou pela anistia que servilmente lhe será concedida por suas faltas, ainda que estas sejam graves e reiteradas, essa dependência é profundamente indesejável, não só porque compromete o relacionamento entre o indivíduo e as demais pessoas com quem convive,
como lança a vida do adulto numa espiral de atos e pensamentos politicamente corretos, de onde ele tem medo de sair porque teme revelar seus defeitos e ignorâncias. Na vida adulta, nem tudo é maturidade. Aliás, fala-se muito da crise de meia-idade, ou crise dos 40 anos, ou dos 30, segundo alguns autores. A crise própria dessa idade não é tanto interior, como nas fases da vida precedentes, mas refere-se aos relacionamentos. O indivíduo encontra-se diante da possibilidade de estabelecer vínculos que trazem como consequência um compromisso e podem preencher a sua vida com segurança, companhia e confiança. Se superou adequadamente os estágios anteriores, o indivíduo está em condições de se abrir a esses relacionamentos de amizade, trabalho, competição, cooperação, etc. Tendo consolidado sua identidade, não terá medo de perder a si próprio na relação com os demais. Já não precisa demonstrar seu próprio valor, nem se opor aos demais para afirmar o seu eu. Está em condições de dar amor, que é a força básica desta etapa. Claro que um exagero dessa abertura no plano afetivo poderia ser o germe de uma vida promíscua. No outro extremo está a aversão à intimidade, ainda que superficial, o que, por deixar o indivíduo só e isolado, pode predispor à depressão. Assim, em tudo busque-se o equilíbrio, recordando sempre de que não somos apenas seres sociais, mas que temos também um espírito e que este precisa ser alimentado tanto quanto o corpo, se não queremos padecer de um sofrimento tão íntimo quanto nós mesmos, gerado pela distância de Deus. Uma vez mais, a prática das virtudes, o acesso regular aos sacramentos da penitência e da Eucaristia, e uma jornada diária que inclua um mínimo de oração e silêncio, são elementos comprovadamente eficazes para a saúde da alma. Caríssimos ouvintes, este podcast tem conexão com o próximo texto da minha coluna publicada pela revista Esmeril. Convido todos vocês a lerem essa publicação no próximo dia 16 de agosto. Obrigado por terem me escutado. Demos glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês e salve Maria.